Saudações a todas e a todos. Este é mais um vídeo na sequência desta série de vídeos que estão sendo produzidos como palavra inicial para a disciplina de Filosofia da Educação, que neste momento está acontecendo de forma tutorial para alguns alunos formandos. E os vídeos têm como função apenas ser uma palavra introdutória para começar algumas questões que estão sendo trabalhadas na sala de aula do Google, no Classroom. A gente veio trabalhando o conceito de filosofia da educação, discutimos o que era filosofia, o que a filosofia tem a ver com a educação, discutimos o que era educação, vimos os tipos de educação e agora a gente vai falar propriamente do que é o objeto da filosofia da educação. E o mais importante, o que é fazer filosofia da educação, tá? No Classroom há uma série de textos, há algumas propostas de atividades que desenvolvem esses núcleos que a gente colocou lá e que a gente introduziu aqui pelos vídeos em várias direções, tá? Então, colocando então qual seria então o objeto da filosofia da educação. Nós vimos que a filosofia ela trabalha de um ponto de vista em que a atitude representa muito mais o fazer filosófico do que propriamente o produto, né? Uma determinada corrente filosófica, uma determinada teoria, uma determinada hipótese, um determinado pensamento, uma doutrina, por assim dizer, ela pode, dentro de um determinado contexto, se tornar dogmático e aí deixa, portanto, perde, portanto, seu caráter filosófico. Nesse sentido, a nossa intenção é provocar o fazer filosófico e para os alunos do curso de Filosofia da Educação, fazer filosofia da educação. E o que seria fazer filosofia da educação? Nós vimos, né, que algumas características que coloca ao fazer filosófico é ser exatamente essa atitude radical, porque vai às raízes, de conjunto, né, no sentido de que não se atém apenas a um item específico da questão, mas coloca ela dentro do todo, e é crítica, no sentido de rever os seus pressupostos. E conceitual, nós acrescentamos a partir da leitura do Deleuze, porque no fim das contas o filósofo, a filósofa é o pai, a mãe do conceito, não tem como desligar o filósofo do conceito. O filósofo produz conceitos, tá? Então, radical, rigorosa e de conjunto. Rigorosa, crítica, rigorosa no sentido do método, né? Como nós falamos, o método define também a filosofia muitas vezes se confunde com o seu método, né? Fenomenólogo, histórico-crítico, positivista, estruturalista, por aí vai. E fazer filosofia da educação, né? Fazer filosofia da educação é conhecer ou fazer uma crítica dos discursos, da realidade posta, né, na educação, ou a realidade da educação, entendendo aquilo que a gente chama de pressupostos. Pressupostos antropológicos, pressupostos epistemológicos e pressupostos axiológicos. Então, a partir do momento que eu me detenho sobre algum problema da área da educação, seja formal, informal, não formal, não é? E me coloco as questões dos pressupostos antropológicos, epistemológicos e axiológicos, essa reflexão, dentro daquelas características que a gente já falou, ela pode ser qualificada como filosófica. E aí um papel muito importante do professor, da professora, ou do educador, educadora, dentro do seu contexto, de fazer uma análise crítica, descobrindo aquilo que fundamenta a prática educativa no local ou na situação onde ele se encontra. Então, perguntar pelos pressupostos antropológicos é uma questão fundamental. O que seria perguntar os pressupostos antropológicos, né? Toda prática educativa, ela visa a formação. Nós vimos que a educação ela tem a ver com os processos formativos.
Então a gente quer formar um homem, uma mulher. E qual seria então esse modelo de homem e de mulher? O que é que se espera a partir dessa prática educativa? Então, fazer essa pergunta que às vezes não está clara, seja nas normativas, seja no material que a gente utiliza, seja na forma como se organiza a escola ou a universidade ou a família ou qualquer lugar, é se colocar a questão antropológica. Para formar a pessoa humana, a gente usa um método, né? Um método. O método está baseado numa percepção do que é o conhecimento, de como se produz a verdade. Essas questões que estão presentes na formação, mesmo às vezes inconsciente, né? Estou falando aqui da escola, mas assim, o pai, a mãe de família está formando seu filho, sua filha, ele tem uma prática que pressupõe uma forma de entender como se produz a verdade, que ele reproduz na sua prática, às vezes inconsciente, porque ele aprendeu, né, com outrem, aprendeu na sua formação, de uma forma que a gente chama de senso comum, né? Mas o professor também muitas vezes reproduz apenas a prática de professores que ele admira, enfim, ele não tem uma crítica, uma visão crítica desse aspecto. Então, fazer filosofia da educação tem essa função também de trazer à luz, né, aquilo, né, pressuposto exatamente isso, aquilo que está posto antes, existe o discurso, existe uma estrutura, existe aquilo que está colocado antes e que fundamenta isso, que sustenta isso. Então, se perguntar quais são por isso e tornar isso claro e poder lidar com isso de forma consciente fazer filosofia da educação nesse sentido de trabalhar os pressupostos epistemológicos. Os pressupostos axiológicos estão presentes em toda a prática educativa, né? A axiologia vem de axia, que é aquilo que vale, tem a ver com os valores, né? O quanto vale tem esse sentido, né? Mas também tem aquilo que vale, esse sentido daquilo que é digno. E tem a ver com a educação, porque a educação ela passa pelos valores cognitivos, valores éticos, valores políticos, valores estéticos. Se forma o homem a partir de valores, né? A partir de uma concepção de mundo que é introjetada, que é passada, que é trabalhada muitas vezes por aquilo que é chamado de currículo oculto, que é aquilo que está na prática da escola, da universidade, do professor, e que às vezes não é dita, mas ali está sendo transmitido valores de obediência, de hierarquia, o sentido dos corpos, né? São corpos dóceis, rebeldes, enfim, os valores estéticos, que muitas vezes podem ir da reprodução à criatividade, enfim. Então, fazer filosofia da educação é se colocar, portanto, os pressupostos antropológicos, epistemológicos e axiológicos. Os pressupostos antropológicos a gente tem desde uma visão tradicional, que é essencialista, existe já um modelo de homem que deve ser colocado, cada ser que entra nessa prática educativa tem que entrar nessa forma, né, que é uma essência, uma inteléquia. A naturalista, que é baseado na ciência, enfim, aqui não é o espaço, aqui a gente só está colocando as questões, mas o behaviorismo seria um bom exemplo, né? Também as práticas baseadas, enfim, em todos esses mecanismos que muitas vezes tornam a educação uma espécie de treinamento, né? É muito legal quando eu trabalho em sala de aula que a gente usa Laranja Mecânica, o filme, né? Para ilustrar essa prática, essa pressuposto antropológico naturalista. E os pressupostos históricos sociais, que aí vão desde o existencialismo, fenomenologia, dialéticos histórico-críticos, os construtivistas, etc. A epistemologia, a gente tem talvez a prática predominante é a prática empírica, por mais que a gente fale de uma educação em que os alunos, os educandos são os protagonistas do seu trabalho, por mais que a gente diga muitas vezes que a gente desenvolve ações e coordenações em que os alunos desenvolvem, executam trabalhos, muitas vezes pelo professor não conhecer a sua epistemologia, né, o modo como se produz a verdade, o modo como se entende
não entender a sua própria metodologia faz com que, embora se use estratégias tidas como progressistas, no fundo os resultados eles já estão programados. No fundo existe ainda uma prática que a gente poderia chamar de empírica, que é quando você treina os alunos para realizar aquilo que você entende que é o correto, o certo, enfim. E aí tem os fenomenólogos, os dialéticos que fogem um pouco disso, né? Um bom exemplo das práticas fenomenológicas são muitas que são desenvolvidas a partir do construtivismo, em que a relação sujeito-objeto não é uma relação dicotômica, mas complementar, porque o sujeito produz o objeto, e produzindo o objeto ele se produz, né? Então, fenomenológico dialético também, e boa parte das teorias da educação, do que é produzido hoje relacionado à educação está ligado a essas epistemologias, né? E os fundamentos axiológicos, quais seriam então os objetivos aqui, né? Do ponto de vista da ética, formar um sujeito autônomo, sair da heteronomia e ir para a autonomia, então superar a heteronomia. Do ponto de vista político, discutir o sentido da cidadania, né? A cidadania com um valor não a ser imposto, mas a ser entendido, a participação na vida política, na política no sentido mais forte, e a estética como a educação dos sentimentos. Bom, nesse sentido, né, aqui apenas a gente lança luz, mostra um pouco a bússola, né, mostra o GPS, e aí cabe aos alunos, né, lá na plataforma do Classroom, cabe a cada um de nós fazermos desdobramentos. A gente conduz um pouco esse processo, né? Aqui a gente falou do que seria fazer filosofia da educação, mas no processo que a gente está à frente, lá na sala de aula, a gente traz alguns representantes de cada um desses pressupostos e discute com os alunos, né? Enfim, por enquanto é isso. E aí eu vou esperar a próxima turma para a gente poder fazer novos vídeos. Eu espero que nessa época eu já saiba fazer edições de vídeo e produzir alguma coisa visualmente melhor. E é isso. E eu continuo então lá na plataforma com os estudantes. Obrigado, grande abraço a todos.